Olá, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um tema sobre menopausa, a importância do estilo de vida saudável na mulher na menopausa. Eu sou a doutora Flaviane Farias, tenho mais de 20 anos aí de formação acadêmica, 6 pós-graduações na área médica e um mestrado realizado em Portugal na área de gerontologia social. Como a minha base, de formação médica clínica é na endocrinologia e na nutrologia médica, o meu mestrado eu trouxe a formação na área de alimentação e estilo de vida, como desenvolvimento para sarcopenia e perda de qualidade de vida nos pacientes mais velhos. Foi um banco de dados da Universidade do Porto, onde nós fizemos um levantamento sobre o envelhecimento muscular. E hoje eu tenho, toda a minha formação e atendimento voltado para a parte do envelhecimento mesmo, muscular, focado na mulher. Por quê? Porque a mulher é a que mais desenvolve sarcopenia. E nesses últimos anos, eu tenho me dedicado cada vez mais a estudar a menopausa e o envelhecimento da mulher, ok? E por que sarcopenia? Porque a sarcopenia é uma das doenças que mais leva à incapacidade física e mortalidade na mulher mais velha. Apesar de não aparecer nos atestados de óbitos, a osteoporose é a que mais mata a mulher, infelizmente. Nos atestados, geralmente vocês vão ver falência de múltiplos órgãos após queda, você vai ver pneumonia após queda, infecção generalizada após queda, então não vem como primeira causa de mortalidade. Mas é importante, os médicos, os profissionais da área de saúde, os fisioterapeutas e nutricionistas entenderem que é uma doença multidisciplinar. E que por mais que a maioria das pessoas falem que a sarcopenia é uma doença do idoso, ela é uma patologia totalmente prevenível. Como é que a gente fala sobre prevenção e envelhecimento muscular? Com o estilo de vida. O estilo de vida é o que vai reduzir o impacto da osteoporose. Querendo ou não, a osteoporose que consome milhões de euros na Europa e milhares de dólares nos Estados Unidos com a mortalidade e incapacidade física dos mais velhos. Sem contar a perda da capacidade, da qualidade de vida, da capacidade física e da independência desses pacientes também. Então, é uma doença que gera muito impacto. Só que o tratamento da osteoporose também é um tratamento muito caro. A reabilitação de um paciente mais velho com osteoporose tem um custo muito alto para a saúde. Então, cabe a nós, médicos e profissionais da área de saúde, começar a fazer uma intervenção mais precoce e preventiva para reduzir o impacto dessa doença tão catastrófica na vida dos pacientes mais velhos, ok? E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a menopausa. Mas por que a menopausa? Porque é ali onde a mulher vai abrir e vai desenvolver diversas doenças crônicas, ok? Todo o material que a gente tem hoje de tratamento e intervenção da menopausa é baseado no consenso brasileiro de terapêutica hormonal na menopausa. Então eu trouxe aqui hoje o consenso brasileiro para servir como base para vocês tirar conteúdos, trabalhos científicos, condutas terapêuticas, abordagem da paciente na menopausa. Sabemos que a menopausa é um período de vida de uma mulher que ocorre com a cessação da menstruação. E isso é decorrente da diminuição dos hormônios femininos, predominantemente o estrogênio e a progesterona. Geralmente, essa menopausa ela vai acontecer dos 45 aos 55 anos de idade, mas pode ocorrer em idades mais precoces ou mais tardiamente. Mas a grande maioria da população ocorre nesse período. A menopausa é importante destacar, todo mundo fala, que é um processo do envelhecimento feminino. Todas as mulheres vão passar pela menopausa. E a pausa dos hormônios não é uma doença, mas ela pode causar muitos distúrbios metabólicos e patologias. E é aqui onde o profissional tem que ter atenção. A menopausa, eu costumo colocar esse guarda-chuva, é todo o contexto da divisão, a divisão da idade, o tempo, o menopausa, pré-menopausa e o pós-menopausa,
está incluindo dentro do contexto climatério. A perimenopausa são os anos que antecedem a menopausa. A menopausa, ela é classificada quando você tem mais de 12 meses sem menstruação. E a pós-menopausa é o período após esses 12 meses. Isso é uma classificação, vamos dizer assim, mais didática. O que na prática, a gente sabe, né, que existe também uma menopausa precoce, é quando acontece antes dos 45 anos, e existe também a menopausa mais tardia. Na grande maioria dos casos, identificar a fase que a paciente está, né, no período perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, pode auxiliar a gente na identificação de sinais e sintomas e patologias associadas. Os sintomas da menopausa podem acontecer, né, no período da perimenopausa, ou seja, acima de 40, 45 anos, a mulher já pode apresentar alguns sinais e sintomas, o que vai levar essas mulheres à busca de diversos profissionais da área clínica. Acaba que essa mulher, ela não tem uma atenção e uma intervenção adequada, focada nos sinais e sintomas da perimenopausa, e essa mulher acaba por buscar apoio e ser atendida por diversos profissionais da área de saúde. É aquela mulher poliqueixosa, é aquela mulher chata, que vive nos atendimentos, né, dentro do posto de saúde, dentro dos hospitais, e ninguém aguenta mais essa mulher. Então é importante a gente saber identificar pela idade, a fase que essa mulher está, e quais são as redes de apoio que a gente pode oferecer para essa mulher. Os sintomas perimenopausa, ou mesmo na menopausa e pós-menopausa, está incluído o calor, é o que todo mundo conhece, são os fogachos, os suores noturnos, mas essa mulher também pode ter insônia, mudanças de humor, irritabilidade, alteração da libido, ressecamento vaginal, aumento da frequência urinária e dor durante a relação menstrual. Então, é uma paciente que ela precisa de atendimento interdisciplinar. Ok? É importante também a gente saber que, se essa menopausa não sofrer uma intervenção educacional de orientação para essa mulher adequada, ela vai acabar ganhando peso, alterando seu colesterol, desenvolvendo hipertensão arterial, ansiedade, depressão e outras patologias. Tudo isso eu vou explicar mais detalhes à frente. Então, olha o contexto que uma paciente, no período da menopausa, está envolvida do ponto de vista da saúde. Quais são os tipos de menopausa que a gente pode encontrar nas nossas pacientes no dia a dia? A menopausa, ela pode ser natural ou fisiológica, que é o que a grande maioria das mulheres acabam por, né, passar, que é aquela pausa do período da menstruação, 12 meses, em torno de 50, 52 anos. Essa é a natural. A menopausa, todas as mulheres vão passar pela menopausa. Cabe lembrar que existe a menopausa cirúrgica ou a menopausa até induzida por fármacos. Por exemplo, a paciente que está em tratamento de câncer de mama, tomando tamoxifeno, ela vai ser induzida a uma menopausa, né, por medicamento. Essa menopausa cirúrgica, cabe a gente lembrar, pacientes que são retirados do útero, essa paciente, mesmo com a preservação ovariana, ela vai evoluir em alguns meses, um ano, ou até um pouquinho mais, a uma menopausa. Essa paciente, segundo os consensos, ela precisa de terapia de reposição hormonal. As pacientes que desenvolvem menopausa antes da idade, ela é o único consenso mundial que existe consenso. A terapia de reposição hormonal para a menopausa cirúrgica e a menopausa precoce, ok? A induzida por tamoxifeno, aqui nessa aula a gente não vai trazer tantas abordagens direcionadas para isso, mas é uma menopausa que tem que ter uma atenção diferenciada, porque o que a gente tem de arsenal terapêutico nem sempre essa mulher vai poder utilizar, ok? A menopausa precoce ou induzida por fatores externos, foi que eu coloquei aqui, essa é uma menopausa que vai trazer muitos sintomas para a paciente, e é uma paciente poliqueixosa, tá? Bom, a gente precisa entender que os hormônios, eles são extremamente importantes para a saúde dessa mulher. A gente não lida só com estrogênio e progesterona, mas a mulher também produz a testosterona. E para que servem esses hormônios? O estrogênio, ele é importantíssimo para as questões das características sexuais da mulher. Crescimento da mama, dos pelos pubianos, axilares, o alargamento da pelve, ou seja, ele é hormônio da mulher.
A regulação do ciclo menstrual, estimulação do crescimento de endométrio, a fase folicular, o pico de ovulação, a função sexual é estrogênio induzida. A manutenção da saúde óssea, osso, estrogênio. Regulação do metabolismo dos lipídios. O perfil lipídico é controlado pelo estrogênio. A função cerebral, memória, atenção, cognição e a regulação do humor, estrogênio mediado. O estrogênio também é importante para a imunidade, protege infecções e inflamações dessa mulher. A manutenção da saúde vaginal, da lubrificação em mulheres, também é mediada pelo estrogênio. Então, cabe a gente lembrar a importância desse hormônio na saúde da mulher. Então, 95% do estrogênio, ele é produzido aonde? Né? A nível dos ovários. E os outros 5%? Adrenal, tecido adiposo. Quando a mulher entra na menopausa, esses 5% não consegue suprimir toda a demanda metabólica. A progesterona é um segundo hormônio, vamos dizer assim, extremamente importante. Também responsável pela mama, crescimento de pelos pubianos, alargamento da pelve. Regulação do ciclo também menstrual. Ele é responsável pela segunda fase, né, que é a fase luteínica. A progesterona faz prevenção de câncer de endométrio. Também é responsável pela função cerebral, ansiedade, progesterona mediada, né? Progesterona baixa, aumento de ansiedade. E a progesterona é importantíssima na regulação da nossa temperatura corporal. E a testosterona, ela também é importante porque ela regula também os níveis dos outros hormônios, como, por exemplo, o estrogênio. Agora, a testosterona é extremamente importante para o osso e para o movimento muscular. Também para a função cerebral, humor, energia, para libido, lubrificação vaginal e a própria sensibilidade ali também do local, tá? Da questão vaginal. Então, precisamos entender que estrogênio e progesterona funcionam como yin e yang, né? Lembrando que a mulher tem o estradiol, que ele é o mais potente, é o mais prevalente durante a nossa vida. Lembrando também que o estriol é o hormônio da gravidez e que quando a mulher entra na menopausa, ela produz a estrona, que não é a mesma coisa do estradiol. E essa estrona extremamente elevada vai levar ao aumento do risco de câncer nessa mulher, principalmente o câncer de mama. O que eu coloco o yin e yang é para vocês perceberem a importância dos equilíbrios hormonais na saúde da mulher. Então, a fisiopatologia da menopausa, bem objetiva aqui para vocês, levando em consideração a redução dos hormônios, levando a mudança no metabolismo dessa mulher, ocasionando o quê? Uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica, por consequência, vocês vão ver alteração de lipídio, mudança no metabolismo da glicose, obesidade e o desenvolvimento de doenças crônicas. Eu fiz mapeamento aqui para vocês, para ficar bem prático e didático, falando sobre a falência ovariana dessa mulher, levando lá em cima, ó, falta de hormônios. Ela vai ter sintomas vasomotores, síndrome metabólica, resistência insulínica, risco de diabetes, alterações geniturinárias, além das perdas urinárias, infecções urinárias de repetição, alteração no metabolismo articular e muscular, as dores, artrite, artrose, alteração na microbiota intestinal, levando a artrites, obesidade, alteração na microbiota intestinal, artrites, obesidade, doenças autoimunes, depressão, ansiedade, tudo vai se conectando. Coloquei os sintomas, os afrontamentos, insônia, as dores articulares, ressecamento vaginal e alteração metabólica, obesidade, doenças cardiovasculares, dislipidemia, hipertensão e osteoporose. Ou seja, a falência ovariana, ela vai levar essa mulher a um desmetabolismo e esse desmetabolismo, se não for corrigido a tempo, essa mulher vai começar a desenvolver doença crônica. E ela vai ter fator de risco alto, além de obesidade, síndrome metabólica e diabetes, doença cardiovascular, aumento também do risco de câncer. Então, eu fiz a frase e trouxe aqui para vocês. É importante destacar que a menopausa não é uma doença, mas uma fase normal no processo do envelhecimento feminino. Depois de toda a fisiopatologia apresentada, será normal
Então, cabe nós, médicos, entender, né, e os profissionais da área de saúde, que isso pode trazer consequências sérias. Mortalidade precoce para essa mulher. E cabe também aos profissionais de saúde entender toda essa sintomatologia associada e propor para essa mulher uma intervenção clínica. Os sintomas são diversos com a baixa de estrogênio. O estrogênio pode causar dor na mama, confusão mental, ondas de calor, fogacho, sintomas vasomotor. Cabe aqui lembrar vocês que quanto mais ondas de calor, confusão mental, maior risco essa mulher tem de desenvolver Alzheimer e demências cerebrais. A redução do libido, insônia, cansaço, perda de memória pode levar essa mulher a psicólogo, psiquiatra, neurologista, a rodar por diversos profissionais. E a conduta nem sempre é a utilização de medicamentos, né, tarjas controladas, sem fazer a intervenção. Nos guidelines hoje fazem a proposta até de utilização de antidepressivo para o tratamento dessa mulher. Mas nós, profissionais da área de saúde, precisamos ter uma intervenção muito mais ampla, ok? Essa mulher pode parar num dermatologista por queixa de fragilidade na pele, né, os hematomas, o cabelo caindo, a pele ressecada, coçando essa pele extremamente irritada por coceira, dor articular, viver no ortopedista, perdas urinárias, essa mulher fazer infecção urinária de repetição, essa mulher pode alterar a microbiota intestinal no gastro, com gastrite, dores, distensão abdominal, dispepsia, afrontamentos, refluxos gastrointestinais, a própria secura vaginal, dor no ato sexual. Tudo isso vem num contexto que leva à redução da qualidade de vida da mulher. Lembrar que essas mulheres, dentro da menopausa, dentro de todo esse contexto fisiopatológico, e ainda estão associadas ao estilo de vida ruim, que fumam, utilizam álcool, têm excesso de peso, estão sofrendo de ansiedade ou depressão, essas mulheres, elas têm um risco muito alto para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes, ok? Além do câncer, que eu já comentei anteriormente. Olha a quantidade de doenças que essa mulher pode sofrer depois da menopausa. Além da obesidade, é um colesterol alterado, vamos usar uma simvastatina, né? É pressão alta, vamos usar um antihipertensivo. Não, vamos olhar essa mulher como um todo. Vamos indicar a essa mulher uma terapia que melhore não só a saúde dela, mas a qualidade de vida também. A síndrome geniturinária é a que leva maior impacto na qualidade de vida dessa mulher. Imagina sair e ter perdas urinárias. Então é importante a gente também ter esse contexto no nosso inquérito, na nossa anamnese e avaliação da nossa paciente, ok? A perda da flacidez, a pele fica muito mais fina, friável, dá muito mais dermatite, dá muito mais infecções nessa pele, micose. A depressão, a ansiedade, que não é só o tratamento com ansiolíticos. Olha o diabetes chegando nessa mulher que pode estar sedentária também. Doenças cardiovasculares, a perda da massa muscular levando à condição de sarcopenia, que vai ocasionar a osteopenia e a osteoporose. O envelhecimento ele é músculo esquelético, ele está associado. Para desenvolver a osteopenia, primeiro você tem que ter a sarcopenia. Os consensos, os guidelines hoje europeus já falam do tratamento da osteopenia associado à sarcopenia. Se essa mulher não tiver uma alimentação, mudar o estilo de vida dela do sedentarismo, ela dificilmente vai recuperar essa osteoporose, ok? Lembrar da cognição, a relação dos fogachos, dos calores com o Alzheimer. E o Alzheimer também é uma doença, né, que está associada ao estilo de vida, ao diabetes. A gente sabe hoje que o Alzheimer é uma doença do estilo de vida ruim, ok? As artralgias, lembrar também dos casos de fibromialgia, que é uma patologia que não tem um diagnóstico laboratorial, o diagnóstico é clínico. Quantas pacientes podem passar pelas nossas mãos todos os dias com uma doença que leva à incapacidade física, perda de qualidade de vida. E ela não tem um exame laboratorial, ela depende de uma boa avaliação clínica, uma atenção do profissional da área de saúde. Lembrar que o câncer também de cólon e reto aumenta a incidência da mulher na menopausa. Mas aí eu pergunto, por que a gente tem que tratar, né?
Depois de tudo que apresentamos aqui, é importante o profissional da área de saúde responder. É importante tratar, porque a gente consegue melhorar a saúde e a qualidade de vida, reduzir o impacto, as comorbidades dessa mulher e promover uma longevidade com mais saúde. Isso que é o importante. Reduzir os infartos, reduzir a incidência de diabetes, atrasar, colocar para o fim da vida o surgimento das doenças crônicas. Doença crônica a gente trata, tem remédio, mas as incapacidades físicas levam prejuízo para a saúde dessa mulher, para a saúde dessa família, né? Para a nossa saúde pública é um prejuízo muito grande. O primeiro processo talvez seja um processo educacional, né? Explicando para essa mulher essa nova fase da vida, reduzindo os preconceitos contra a idade, o idadismo, e proporcionar um envelhecimento para essa mulher com muito mais prazer. Se você entende o que está passando, que ela está passando agora, por todas as alterações metabólicas, você consegue se conectar com essa paciente, trazer essa paciente para um tratamento mais adequado. Né? Cabe a nós profissionais entender e reduzir os sintomas da menopausa com o objetivo de proporcionar a qualidade de vida dessa mulher. Lembrar que essa mulher aos 50 anos, muitas delas são provedoras da família, elas trabalham, elas precisam sustentar a sua família. Com insônia, fogachos, calores noturnos, a perda da produtividade dessa mulher é muito grande, ok? Então nós também temos que nos preocupar com todo o ecossistema envolvido com os nossos pacientes. Redução da incidência de doenças crônicas associada à menopausa e ao envelhecimento pode proporcionar, sim, saúde, redução de morbidade e mortalidade. E aí a gente traz a questão, né, a importância da vida ativa na menopausa, no trabalho, na vida afetiva e na qualidade de vida. Como que a gente vai acompanhar essa mulher na menopausa? Os profissionais da área de saúde, médicos e enfermeiros. É importante sempre controlar o peso, incentivar os hábitos alimentares e a atividade física. O abandono do comportamento sedentário é extremamente importante para a mulher nessa fase, ok? O controle de peso pode estar associado à medida de circunferência abdominal também e outras oportunidades que a gente tem durante as consultas, o cálculo do índice de massa corporal, a avaliação também dos exames metabólicos dessa mulher. A avaliação cardiovascular, não só o controle e o monitoramento da pressão arterial, mas o incentivo também alimentar, o controle do colesterol e dos lipídios, isso é extremamente importante. Na avaliação ginecológica, mamografia, transvaginal, o exame de Papa Nicolau, conhecido como preventivo. A avaliação da massa muscular, né, massa muscular e óssea. A gente hoje consegue fazer a densitometria óssea, existe a densitometria de composição corporal. E a avaliação muscular é mais difícil da gente fazer na nossa clínica no dia a dia. Hoje tem equipamentos, né, mas às vezes a gente não consegue atender a todos. Mas se a gente tem a percepção da avaliação da massa muscular, pacientes obesos, sedentários, costumam ter obesidade sarcopênica. As pacientes muito magrinhas, que estão em catabolismo, emagrecendo muito, essas pacientes costumam também desenvolver sarcopenia. E a sarcopenia, ela nem sempre é associada à magreza. Hoje existe a pandemia da obesidade sarcopênica, ok? A sarcopenia é uma doença inflamatória que piora a mortalidade dos nossos pacientes. Se você tem câncer com sarcopenia, a sua mortalidade é muito mais alta. Então é importante a gente entender a importância do músculo na nossa saúde. Estilo de vida na menopausa, eu coloquei praticamente 3 pilares aqui. A alimentação, que a gente coloca natural, porque desclassificando o saudável, porque às vezes o paciente fala que eu como saudável. Aí ele toma um suco de laranja em caixinha, porque é laranja. Então a gente precisa trazer ele para uma alimentação mais natural. A prática de atividade física, os exercícios físicos, que pode ser caminhada, pode ser dentro da própria comunidade, esse paciente pode fazer exercícios com o próprio corpo, dança, atividades que dê prazer para essa mulher inicialmente. A qualidade do sono, que vem em conjunto com o equilíbrio do estresse, tá? O sono hoje ele se tornou um dos pilares mais importantes para a saúde, principalmente hoje, que nós vivemos a era da insônia, né?
E uma era também onde nós temos muito estresse. E o único jeito da gente melhorar a questão da memória, a questão do equilíbrio do nosso estresse no nosso corpo, é melhorando a qualidade do nosso sono. A alimentação na menopausa, ela precisa ter uma atençãozinha um pouquinho mais especial. Eu estou trazendo aqui umas dicas de alguns chás que a gente pode introduzir no dia a dia para os nossos pacientes, como o chá de amora, que pode ajudar a melhorar os fogachos, melhorar também o sono. Existem outros, por exemplo, camomila também, que é extremamente importante. A acessibilidade ao chá, ela é muito fácil. É dos chás que a gente consegue introduzir facilmente na rotina das mulheres, ok? Aí eu trouxe o chá vermelho também, que melhora a secura vaginal, ele é um fitoestrógeno, o ginseng, que ajuda a dar energia, memória, disposição. A questão da água, que é muito importante, por incrível que pareça, os pacientes hoje não bebem água, e com o processo do envelhecimento existe também a perda da sensação, da percepção da sede. Então, incentivar o consumo de água, aquelas pacientes chegam com aquela pele, né, bem seca, bem ressecada, incentivar isso. O idoso, ele perde o hábito de beber água, principalmente por causa das perdas urinárias. Então, cabe aqui a gente fazer esse tipo de orientação, que é extremamente importante. Qualquer parte do trato gastrointestinal, para funcionar adequadamente, precisa de água. 2 a 3 litros por dia, de 30 a 35 ml, são os guidelines que pedem, por quilo de peso. Então, a paciente de 70 quilos, 2 litros e alguma coisinha aí por dia, pelo menos, da ingestão hídrica. Que pode ser, como eles perdem o sabor, eu dei a dica aqui da água aromatizada, que a gente consegue introduzir. Você pode colocar frutas para esse paciente, limão, sempre adequando, né, ao sabor e paladar e as coisas que o paciente gosta. A importância das frutas e vegetais, porque são ricos em vitaminas, minerais e também antioxidantes, ajuda a manter a saúde em geral. Também ajuda a aliviar os sintomas da menopausa. A gente sabe que a alimentação, ela tem que ser o mais fresca possível e os alimentos no seu formato mais cru, vamos dizer assim, ok? Eu costumo dizer, como todo mundo fala, desembrulhar menos e descascar mais. Os pacientes costumam, no processo do envelhecimento, perder o paladar e começar a comer muito carboidrato. Biscoitinhos, snacks, é o que vai funcionar na vida do dia a dia deles. Essa alimentação é extremamente prejudicial do ponto de vista inflamatório. Aumenta muito a glicose, a descompensação, não ajuda esse paciente no ganho de massa muscular. Então é importante incentivar, sim. As frutas e os vegetais sempre coloridos, porque eles são ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios naturais, ricos em vitamina C, beta-caroteno e flavonoides. Alguns exemplos são brócolis, couve, o espinafre, cenoura, abacaxi e o mirtilo, ok? A linhaça, ela é uma lignana, que é um fitoestrógeno e que ajuda muito no controle dos sintomas da menopausa. A gente tem que tomar cuidado, que a mulher que está usando tamoxifeno por CA de mama, esse alimento ele deve ser evitado. E a farinha da linhaça, bem fresquinha, você fazendo a farinha da linhaça, ela ajuda muito no controle dos fogachos, tá? Mas a farinha só tem durabilidade por 3 dias. Os grãos integrais, eles também são importantes para a saúde da constipação intestinal e outros sintomas também da mulher na menopausa. As proteínas. Ela é uma fonte de saúde para os músculos e para a articulação. As proteínas brancas sempre melhor. Frango, peru, ovos, o consumo de leite, iogurte, queijo, salmão e sardinhas. Exatamente. A gente só tem que tomar cuidado, porque tem pacientes que têm intolerância ao leite e aos seus derivados. Então, nesse caso, é importante a substituição. Eu trouxe aqui uma abordagem bem interessante com relação à questão dos ovos. Existe muito preconceito ainda com a utilização dos ovos. Mas a gente sabe que o ovo, ele é um importante nutriente para a saúde óssea, do coração e cognitiva. Entre comer a carne vermelha, é melhor comer ovos. Ele é fonte de colina, que é muito importante para a saúde cerebral, para a nossa memória também. A vitamina D dentro do ovo ajuda também na nossa saúde óssea. O ômega 3, que é um ácido graxo, reduz a inflamação e melhora também a saúde do coração. Então, o ovo, sim, é um excelente benefício para as nossas pacientes. Usar muito as proteínas vegetais.
o famoso feijão brasileiro, lentilha, grão de bico, ervilha, quinoa, trigo integral, arroz integral, nozes e sementes, amêndoas, castanha de caju. Lembrar que o amendoim ajuda muito a mulher na menopausa, ok? A semente de abóbora também, ela é fantástica. Quantas vezes a gente despreza alguns alimentos e nutrientes que eu estou colocando aqui? Vão para o lixo. Então, a gente orientando as pacientes, a semente de abóbora é muito boa para o intestino. A soja, através do tofu, né? E o leite de soja. São alimentos que não estão no nosso prato, na tradição do nosso prato. Gente, encerrando aqui, entregando para vocês aí a oportunidade de trazer a mulher viver a vida com mais prazer e qualidade, tá? Que merecem, sim, colher tudo o que a idade proporcionou a elas, o que elas conquistaram ao longo dos anos. Poder ter um envelhecimento, né, com qualidade, com mais saúde e uma oportunidade aí para ter uma vida mais longeva e saudável. Muito obrigada.